Bom dia, povo de Deus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de segunda-feira. A gente vai analisar agora um contexto bem importante dessa lição, porque a lição vai falar a criação na literatura antiga. Algumas pessoas e alguns estudiosos que não acreditam na veracidade da história da Bíblia Sagrada, elas dizem que alguns textos da criação ali, do relato de Gênesis, foi o autor, que é Moisés, ele tirou de algumas literaturas antigas, como já foram encontrados, a arqueologia descobriu no Egito, as escavações descobriram no Egito algumas histórias parecidas ali com o relato de Gênesis, só que a gente vai analisar hoje que tem um pouquinho diferente, é diferente um pouco, mas elas têm algumas semelhanças uma com a outra. E algumas pessoas, elas às vezes questionam, será que o relato de Gênesis é verdadeiro ou eles pegaram dessas literaturas antigas? Bem, no contexto da lição a gente vai analisar o seguinte, analisar um trecho aqui da epopeia de Atrahasis. A gente vai analisar isso aí. Diz assim, quando os deuses, em vez de homens, fizeram a obra, suportaram a carga dos deuses foi grande demais. A obra foi muito difícil, a dificuldade grande demais. Que a deusa do ventre gere descendência e o homem leve a carga dos deuses. Jesus, um deus que tinha inteligência, eles mataram em sua assembleia. Nintu misturou barro com sua carne e sangue e ali foram criando descendência ali desse relato. É um relato um pouco sem pé, sem cabeça, mas tem alguns pontos bem importantes que a gente vai analisar desses relatos que tem um pouco a ver com o que aconteceu ali no Gênesis. E a gente vai analisar nesse contexto. A primeira pergunta é: quais são as diferenças entre Gênesis 1, o capítulo 1, e Gênesis capítulo 2, de 1 a 4, com a epopeia de Atrahasis, que é o que a gente viu agora. A epopeia é a literatura que teve ali, que a gente estamos analisando. Bem, no contexto embaixo da sua própria lição, você vai ter uma explicação bem legal do que fala. Embora exista semelhança entre as histórias, por exemplo, os primeiros humanos foram feitos da argila, lá é citado também. As diferenças são mais definidas. Agora, olha só, a primeira, em Atrahasis, o homem trabalha para os deuses para que estes descansem. Já em Gênesis, Deus cria a terra e tudo o que nela há para os seres humanos, o ápice da criação, e descansa com eles. Em Gênesis, o ser humano é colocado no jardim e convidado à comunhão com Deus e ao cuidado da criação, um conceito ausente em Atrahasis, que é totalmente diferente ao relato da Bíblia Sagrada. Agora, no 2, em Atrahasis, um deus menor foi morto e seu sangue foi misturado com argila para formar 7 machos e 7 fêmeas. Em Gênesis, primeiramente, Adão foi formado de maneira íntima por Deus, que lhe deu fôlego de vida, e a mulher foi feita posteriormente para ser sua auxiliadora. Deus não criou Adão e Eva a partir do sangue de um Deus morto. Então, você veja só alguma semelhança nas duas histórias. Então, eles pegam esse relato, essa literatura antiga, alguns que questionam a veracidade da palavra de Deus e coloca como se o autor ali do livro de Gênesis ele tivesse tirado dessa literatura e tentasse encaixar. Mas é totalmente pelo contrário. Por quê? Quando vocês analisam essas literaturas, elas não são ricas em detalhes. Elas são um pouco sem pé, sem cabeça, vamos assim dizer. Elas não se encaixam muito legal, não. Já quando você vai para o relato de Gênesis, ela se encaixa perfeitamente, não tem gaguejo, não tem arrudeio. O autor ele descreve como se não tivesse imaginando da sua cabeça algo que ele fosse escrever. Essas literaturas como se alguém estivesse escrevendo ali, estivesse imaginando, para um pouco, aí escreve outra coisa. Já não, o de Gênesis é como se estivesse escrevendo mesmo e já tivesse vivenciado ali o momento. Então, essa parte é extraordinária. É bem legal a gente analisar alguns contextos. Por exemplo, tem uma literatura que fala que a primeira esposa de Adão não foi Eva. Eles falam dessa aí, diz que foi outra mulher. Então tem essa literatura que a história parece que se encaixa, mas ela também é sem pé, sem cabeça. Mas a veracidade é a seguinte, é que
A Bíblia Sagrada, o relato é verdadeiro porque as pessoas ali, a gente percebe que não tem gaguejo, é detalhe por detalhe, abertamente ali, é algo extraordinário. E essas literaturas você vê que é umas coisas que não tem muito sentido. Então o que Deus quer fazer para a gente é que a gente possamos voltar, e o relato bíblico é sublime ao descrever o onipotente que concede à humanidade propósito digno em um mundo perfeito. Essa diferença fez com que os estudiosos concluíssem que esses relatos são diferentes. Ali é extraordinário, os estudiosos relataram e descobriram e entenderam, muitos deles entenderam que a palavra de Deus é diferente de todos esses outros relatos, ela é extraordinária. Então que você possa também entender isso, que Deus ele fez o extraordinário para que você possa ser salvo e transformado pela palavra do Senhor. Oremos conosco agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Acreditamos, Senhor, no relato da Tua palavra, na literatura desse livro maravilhoso. Homens que aceitaram o desafio de viver e vivenciar histórias extraordinárias e relatar para que cada um de nós possamos entender o plano de Deus para a nossa vida. Senhor, abençoa cada pessoa nesse exato momento, no nome de Jesus. Amém.